Bom dia, Zilmar. Bom dia, Leonardo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo, e vocês aí? Tudo bem, Tudo, Nakamura? tudo bem, Zilmar. E você? Tudo bem. Ó, pessoal Cassione tá aí, né? Estamos aqui com o Luca, com o Felipe, com a Bíblia. Ah, que bom. É, quer começar já? O pessoal já tem 40 pessoas já aí na sala. Bom, vamos lá então, Zilmar. É, Pode abrir aí, então, Leonardo, por favor. bom dia a todos. Agradeço a presença por mais um seminário mensal, única, COGEM, a Bini. Queria dar alguns recados aqui antes de iniciarmos. No seminário de hoje, nós havíamos previsto duas apresentações. A primeira parte, os cenários de oferta e demanda de energia, com o Max Xavier Lins, da Delta Energia, só que o Max teve um problema particular, está no hospital, então ele pediu desculpa a todos nós e, numa próxima ocasião, ele estará aqui junto conosco. O Roberto Barbieri também teve um problema, teve que viajar agora pela manhã. Ele me ligou faz 10 minutos e pediu para avisar que pela Bini também não estará presente, mas que deseja sucesso aos associados da Bini que estejam junto aqui conosco. Então, presencialmente aqui nós estamos com a Tassione, com a doutora Vivian, doutor Felipe, doutor Luca, que vai trazer o tema aqui da reforma tributária. Nós estamos também com nosso amigo Henrique Lins e com o André Bause, da INE, aqui na Cogem, junto com o Nakamura. E gostaria de informar a todos que nós gravaríamos o seminário e colocaríamos no canal da Cogem. Posteriormente, enviaríamos o link para vocês. E, se a Cassiane permitir, a apresentação também nós enviaremos a todos os participantes. E na dinâmica, nós teremos a apresentação da Cassione, seguido de debates. Zilmar já tinha até me antecipado que tem muitas dúvidas sobre o tema da reforma tributária. Eu acho que vai gerar um bom debate aqui. Agradeço novamente e passo aqui ao Zilmar para dar as boas-vindas. Obrigado, Leonardo. Queria primeiramente agradecer a Cogem, a Bini, pela parceria, o seminário que a gente faz já há um bom tempo. E agradecer a equipe do Cassione, eu acho que é um tema muito importante. A gente tem aí uma fase de transição, né, até 2032, 33, que eles vão explicar corretamente, com mais propriedade do que eu. E é um tema que vai ser daqui para frente no setor elétrico algo muito importante, né? Na sociedade civil como um todo, mas no setor elétrico em particular, com certeza é um bom momento para a gente discutir o tema. Então, agradeço a todos, agradeço aos participantes online e aí presencialmente, e ficamos à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigado, Leonardo. Siga aí. Obrigado, Zilmar. Passa a palavra agora, então, para o doutor Felipe da Cassione, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para nós é uma grande honra e satisfação participar desse 42º webinar organizado pela ABINE, pela COGEM e pela Única. Eu gostaria de pessoalmente agradecer e cumprimentar o Leonardo, não só pela organização do evento, e também agradecer pelo convite que foi formulado a nós do Cassione. Gostaria de estender também esses agradecimentos ao Newton Duarte, que também nos convidou para participar desse evento. Cumprimentar também o Zilmar pela fala e também pelo interesse sobre o tema da reforma tributária. E eu sou sócio da área de Direito Público e Regulação do Cassione, e hoje eu estou aqui com meu sócio Lucas Savoni, para tratar sobre o tema da reforma tributária, que é um tema palpitante, que vem gerando exaltados debates, e esse tema é um tema que o Luca tem grande domínio, é um tema que a gente vai poder também discutir posteriormente,
E sem mais delongas, eu já passo então a palavra para o Luca para a gente já iniciar as nossas conversas sobre a reforma tributária. Luca. Maravilha, Felipe, obrigado. Pessoal, tudo bem? Obrigado. Obrigado a Cogênia Única pela iniciativa, Leonardo pelo convite. Eu sou o Lucas, sou um dos sócios da área tributária do escritório, tá? 30 segundos. Cassiano é um escritório que tem presença física aqui em São Paulo, na Faria Lima, e no Rio de Janeiro, na Torre do Rio Sul, uma plataforma nacional. A gente atende através dessas duas bases o Brasil inteiro. Rio de Janeiro é uma base bem pujante nossa, em função de uma ligação que a gente tem com o Porto do Açu, é um projeto do Eike Batista, que hoje tem projetos de hidrogênio verde que a gente acompanha muito de perto. Tá? Então, a gente está bem por dentro, especificamente H2V, a amônia, os HIF, né, os High Innovative Fuels, que eles chamam, que é um projeto da Porsche, de uma gasolina também verde, projeto muito interessante. A gente é muito antenado e muito encantado com infra e com energia especificamente. Tá? Qual que é a ideia aqui? Em 30 segundos. A gente vai passar uma apresentação. Essa apresentação é muito grande, mas a gente vai tentar segmentá-la naquilo que interessa à indústria, num olhar que depois vocês vão ver que a gente vai falar um pouco de preço e do Brasil que nasce a partir dela. Tá? Mas, como a gente particularmente não tem, eu aqui à distância, não consigo ver exatamente o nível de conhecimento de cada um envolvido, acho que eu vou dar uma freadinha de arrumação, perder algum tempo sobre o que é ela, chamaria de investimento de tempo, para explicar do que a gente está falando. Nos próximos 10 anos, a gente só vai falar disso. Preparem-se, vou falar muito disso. Tudo que está feito foi desmontado e vai ter que ser remontado. E para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e rápida. Então, a gente está tirando o sistema disfuncional e colocando um sistema simples, que vai se mostrar disfuncional, que vai ter que ser corrigido no tempo. E é comum, tá? E o fato é que é para o bem. Apresentação, a gente, começando, falando um pouco do problema, tá? A gente divide a reforma tributária em pilares. Depois vocês vão entender quando a gente chama os pilares, e em meia hora eu espero chegar neles, e a gente consegue fazer um resumo, vocês vão entender que tudo que está passado aqui, de alguma forma, se vocês entenderem os 6 pilares, depois desses 20 minutos, eu acho que a gente vai ter conseguido chegar a um objetivo de meio trazer todo mundo para a mesma página. Tá? A gente já rodou 170 empresas com essa apresentação. E, por conta disso, a gente já viu muita coisa de mercado, a gente mais ou menos sabe quem são os perdedores e ganhadores por segmento. Hoje, um segmento, uma região, mais ou menos a gente já sabe, ganhou ou perdeu, porque a gente já rodou muito. E, de novo, como o escritório é grande, o tributário também, a gente tem bastante contato com as realidades de negócio do Brasil afora. Esse é um slide super simples que ele mostra duas coisas. Do lado esquerdo dele, o problema. Qual é o problema? Muito tributo. Muitas linhas de tributo e muita gente opinando sobre os tributos. 5.570 municípios, 27 estados, mais a União, versando sobre tudo isso. Então, óbvio que o pilar 0 da reforma é um pilar de simplificação, redução. Tá? Essa é a parte da reforma que é menos importante do ponto de vista estratégico e mais importante do ponto de vista de apuração. Porque para quem faz apuração, o inferno está na tela. Tá? Do lado direito, uma pizza mais para a cultura geral é assim. Como é que o Brasil tributa? O Brasil tributa consumo. Tá? É um país colônia, portanto, a gente não gosta de pagar tributo direto. Tributo direto é aquele que você paga diretamente ao Estado sobre a sua riqueza. É o DARF do ganho de capital, é a remuneração do salário e assim sucessivamente. Como a gente vê o Estado com Portugal, é uma característica bem comum ao país colônia. A gente não gosta de pagar esse DARF, mas o Estado precisa de 33% do PIB para sobreviver. Como é que ele acessa esses 33% do PIB? Via tributação indireta. Então, a gente paga relativamente pouco imposto de renda, exceto trabalhador, exceto CLT, que esse é de longe o cara que mais apanha na nação, tá? E o imposto de renda mínimo está aí um pouco para tentar corrigir essa equação, mas fora o CLT, paga-se, sendo bastante honesto, pouco imposto de renda, mas faz com que a água seja cara, esse controlinho seja caro, o celular seja caro e assim sucessivamente. Nos países da OCDE, os países mais bem informados, eu diria assim, países colonizadores, a pizza é invertida. Tributa-se muito a renda e pouco o consumo. Não por acaso, o melhor negócio é ganhar dinheiro no Brasil e gastar em Miami. Tá? Esse é o jogo que a gente joga. Corta. Primeiro pilar da reforma está do lado esquerdo, simplificação. Reduzir o número de linhas.
Aí, o segundo pilar da reforma está do lado direito? A resposta é não. A pizza da direita não é um pilar da reforma tributária. Então, a nossa reforma tributária não visa alterar nosso perfil de tributação. Continuaremos sendo um país que tributa a consumo. Tá? Daqui vem uma segunda conclusão. O pilar que está aqui, ele é o pilar da transparência. Porque se o Estado precisa de muito dinheiro e a gente gosta de pagar tributo indiretamente, não por acaso a alíquota ficou 28. Tá? A alíquota que nós vemos é uma alíquota altíssima em função de um padrão de tributação brasileira que é um padrão sobre consumo. Para que ela fosse realmente os 15, que todo mundo adoraria que ela fosse, a gente tinha que ter outro imposto. Como a gente não tem o imposto de renda, a gente tem N benefícios específicos. O presumido é um benefício muito potente, vocês sabem. Você tem todos os simples da vida que também corroem bastante a base. Você tem um monte de título incentivado, você tem a aplicação financeira com tributação relativamente baixa para o padrão mundial. Não por acaso, a nossa alíquota estimada está entre 26,5% e 28%. Então, dois pilares. Um, simplificação. Segundo pilar é transparência, que é o seguinte: a gente está vendo o tamanho da bomba. Ao consolidar os tributos e fazer virar um tributo só, esse único tributo ficou com uma alíquota alta. A gente não gostou. A gente não gostou do que viu. Ninguém ficou feliz no D28. Mas é o que o que a gente já paga. Tá? Curiosidade, como é que esse cálculo está sendo feito? O cálculo é o seguinte: o governo pegou toda a arrecadação com esses tributos, somou, estimou uma base mais ou menos de como vai ser esse IVA, que ele não conhece, fez uma regra de 3 e falou: para eu chegar na mesma arrecadação de alguns trilhões, eu não sei quanto eu preciso de 28%. Nada vai mudar. Assumindo que nada vai mudar. Então, é simplesmente uma regra de 3, ou seja, esse celular já tem 28, esse controle já tem 28, muito mais que 28, na verdade. Tá? E é o que é. Então, de novo, a transparência tem essas vantagens republicanas. Beleza, o que é a reforma? Todo mundo já sabe. Vamos lá. O IPI morre, tá? Ele não é exatamente substituído por um tributo chamado IS. O IS é um tributo diferente. O imposto seletivo é um imposto só para externalidades negativas, tá? Já chego nele. O IS, na verdade, vamos lá. O que importa na reforma é a substituição do PIS/COFINS, 2 tributos federais, e do ISS e do ICMS por um único tributo, tá? Que é o tal do IVA. Não fez em phase out que a gente vai passar, e, como o Gilmar disse, entre 26 e 32, tá? Mas haverá a substituição desses tributos por um. Como é que vai ser a definição desse tributo? E isso aqui é mais importante do que parece. Tá? Porque se fala, Luca, porque se é um único tributo que substitui 4, que tributo é esse? Esse é um tributo que é o seguinte: ele é tudo que eu vendo, menos tudo que eu compro, delta. Sobre esse delta, eu aplico uma alíquota. Essa alíquota, esse valor eu pago para um comitê gestor nacional. Corta. Tá? Pô, mas se você está dizendo que é um delta com uma alíquota e uma arrecadação, por que eles chamam de IVA dual? Por que esse nome IVA dual? Tá? Ele é dual, e é importante entender isso, embora seja técnico chato, é o seguinte: ele é dual porque ele é a soma de uma metade federal, que vai substituir o PIS e a COFINS, e de uma metade estadual e municipal, que vai substituir o ICMS e ISS. Em alguma medida, ele não é um IVA dual, ele é um IVA tripartite. Tá? O que significa? A base é única, por isso que são duas metades de uma laranja. A base é tudo que eu vendo, menos tudo que eu compro, delta alíquota. O lance é que a alíquota é que é definida por players diferentes. Então, a União vai ter uma alíquota, os estados e municípios vão ter outra alíquota. Na soma de tudo isso é que eu faço a arrecadação. Tá? Bom, muita gente pergunta aqui nessa... Eu vou fazer uma pergunta. Então, porque na minha cabeça, antes de você falar, o IVA, na minha cabeça, é uma coisa só, mas eu tinha entendido que a reforma eu ia ter 2 tributos, IBS e CBS. Isso. São 2 tributos mesmo, separados, que se aplicam ou não? Não, é um tributo único. É único. É um tributo único, uma arrecadação única, uma guia única, você vai recolher para um ente único. Que ente é esse? Curiosidade, esse ente é o comitê gestor. O que é o comitê gestor? O comitê gestor é uma ANIL. Por que ele é uma ANIL? Porque ele é um novo CNPJ que nasce fresquinho, sem dívida,
não contaminado por um monte de precatório. Então, ele nasce clean. Tá. E aí você começa a pagar, e ele acredita, ele paga, ele devolve, ele vai fazendo. Ele é um grande central, é um grande equalizador do sistema. Tá. Porra, mas por que 2? Por que a duplicidade é só pela alíquota? Tá. E isso é uma briga interessante. O API, quando bolou isso, falou: eu acho que tem que ser único. Aí o Caiado, tem uma frase clássica do Caiado, ele diz o seguinte: pô, eu não cheguei até aqui para viver de mesada. Eu quero ter algum poder enquanto governador de um estado eleito. Tá? E o API não gosta, obviamente, dessa equação, mas o Caiado tem razão em relação a isso. Porque, só para vocês entenderem, pessoal, o que muda? O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, você ter alguma diferença de alíquota entre o Amapá e o Rio Grande do Sul é justificável, porque são realidades muito diferentes. Não por acaso se fala no Canadá. O Canadá são 2 países, eles não falam nem a mesma língua. Tá? Então, o exemplo cabe bastante para o Brasil, um país grande e diferente. O Brasil é um país grande e diferente. Então, para que serve? É só para quê? No município de Chuí, no sul do Brasil, você aplique uma alíquota, que é a alíquota nacional, porque o Chuí está no Brasil, mais a alíquota do Rio Grande do Sul, porque o Chuí está no Rio Grande do Sul, mais a alíquota municipal do Chuí. A soma dessas 3, sobre essa base única, que é tudo que eu vendo, menos tudo que eu compro, soma 3 alíquotas, aplica, paga para quem? Para essa deidade que nasce, o comitê gestor, que vai espalhar esse dinheiro pelos entes. Ótimo. Por que deixar a alíquota ser diferente e regional? Porque aí é um outro ponto muito importante da reforma, que é o seguinte: o IVA é um tributo diferente do que a gente está habituado a isso hoje. O IVA é um tributo on-top. Hoje a gente tem o nosso tributo por dentro. Então, o teu preço da sua máquina é R$1 milhão, todos os tributos dentro. O preço passa a ser 800 mais tributos. Tá? Quando eu faço uma máquina de 800 mais tributos, significa que, quando eu vendo para o Chuí, eu vou botar 800 mais o tributo federal, mais o tributo do Rio Grande do Sul, mais o tributo do Chuí. Quando eu for vender para Macapá, eu vou fazer o tributo nacional, Macapá está no Brasil, mais o do Amapá, mais o de Macapá. Isso faz com que... Isso é muito interessante, pessoal. Não existe mais preço nacional. A gente vai mudar a lógica de preço nacional, um outro jeito de ver o sistema. Tá? A gente tem nosso balanço, e uma coisa que a contabilidade vai ter que entender também, não tem mais receita bruta, receita líquida. Na verdade, você tem a sua receita e tributos que são retidos de terceiro. Tá? Então, você vai ter o teu preço, na verdade, não é mais 1 milhão, o teu preço é 800, que quando vendidos para Chuí, município rico, estado rico, mais o federal, é provável que lá eles operem tudo no top, tudo no teto. Então, para lá vai ser 1 milhão. Quando você for vender para Macapá, Macapá é uma cidade mais pobre, um estado mais pobre, possível que operem com alíquotas mais baratas. E, portanto, o preço, quando você for vender para Macapá, vai ser 800 mais 150. Ou seja, a mesma máquina custa R$1 milhão no Chuí e custa R$950 mil em Macapá. Mas o fabricante vai receber o mesmo valor. O fabricante vai receber, porque você, na verdade, incomoda ao longo do tempo, né? A tendência é que o pessoal queira dar uma subida no preço e manter um preço com o tributo sempre no primeiro momento, igual, Tá. né? Para ninguém, para não ter nem todo mundo vai querer comprar o preço equalizado. Mas aí, com competição, a coisa vai abaixar, é natural. Você tem mais margem de negociação. A gente, em alguma medida, vira os Estados Unidos. Você vai na loja, você descobre que o celular custa 100 mais impostos. E esses mais impostos são... Então, você vai na Web Motors anunciar seu carro hoje. Hoje, na Web Motors, custa R$400 um anúncio de um carro, tá? Para você fazer o anúncio. Hoje é 400. E os impostos são dele. Você não fica nem sabendo quais são. E eles não variam nacionalmente, porque o que define o imposto é onde a Web Motors está. Tá? No futuro, como os impostos são regionais e eles são definidos pelo estado de destino, já chegamos nesse ponto super importante, tá? Quando eu, Luca, eu vou dar meu CPF, a Web Motors vai falar, beleza, estou prestando serviço para o Luca. O Luca mora no município de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. 3 lugares em que provavelmente a alíquota vai ser muito alta. Tá? Portanto, o preço da Web Motors não é mais 400, ele vai anunciar. Anuncie seu carro aqui
custa R$320 mais impostos. Para o Luca vai ser 320, provavelmente mais 80, que vai dar 400. E qual é a receita da Motors? 320, não tem mais 400. A receita dela é sempre líquida. O imposto não é mais da equação. Tá? Preço balcão é líquido. Isso muda a nossa forma de pensar barato. Tá? E isso é bem brasileiro, é um modelo bem nosso. Tá? Quando for alguém de Alagoas, por exemplo, sei lá, vamos supor que Maceió opte por uma alíquota mais baixa, Alagoas idem, e está dentro do Brasil, que é uma alíquota unitária. Quando for 320 mais impostos, lá vão ser 40 de imposto, são 360. Portanto, em Maceió, o anúncio sai mais barato do que em São Paulo. Isso é uma diferença. E aí, voltando ao Caiado. Por que o Caiado quis o IVA fosse dual nessa frase dele? Porque, corretamente, nesse caso, se entendeu que eu preciso dar alguma margem de manobra para os governadores e para os municípios definirem como a banda vai tocar dentro das suas regiões. Porque nessa, se Maceió quiser botar o imposto lá embaixo para Alagoas também, o que eles conseguem fazer? Conseguem fazer com que lá os produtos sejam mais baratos, embora a arrecadação seja menor, tá? Os produtos sejam mais baratos, e que com produtos mais baratos eles atraiam o quê? Eles atraem pessoas para morar lá. E é o próximo slide, já chego nele, mas assim, e é importante entender, mudou a guerra fiscal. Hoje, você baixa a alíquota para atrair fábrica. No futuro, você baixa a alíquota para atrair consumidor. E é igualzinho os Estados Unidos, de novo. Você trabalha a vida toda em Nova York, ganha dinheiro, porque é lá que a banda toca, assim como a Faria Lima, onde nós estamos aqui. Só que depois, quando você vai se aposentar aqui em São Paulo, você está frito, tá? Todo mundo sabe que não dá para jogar esse jogo aqui, é um jogo pesado, tá? Você vai fazer o quê? Se aposenta em Alagoas, porque lá o value for money da tua aposentadoria é melhor. Então, muda, de novo, é muito transformacional e muito maior que a apuração. Apuração, de novo, é uma parte da equação que a gente está falando aqui. A reforma é gigante. Tá? Beleza. Pessoal, se estiver sendo muito lento, avisem, por favor. Vocês que mandam, tá? Engraçado, isso é um ponto interessante. De novo, a gente já passou por dois pilares aqui. Um pilar é simplificação, tá? Menos tributo, simplifica, é uma questão de apuração. Transparência, eu sei que eu estou pagando, não gostei. Paciência, chore, tá? Chore ou vote melhor. Terceiro pilar é a mudança de origem e destino, que é um pouco do que a gente está falando agora de como é que esse imposto opera. Isso faz bastante diferença na equação nacional, tá? Fala-se pouco desse slide, porque, de novo, a gente percebe uma certa tara do mercado em ficar gritando sobre a alíquota sem olhar o que realmente importa, que é muito maior que isso, tá? Mas, assim, uma certa tara sobre o REID, já contando um pouco do mercado de vocês também, que como a gritaria no REID, a gente entende que não necessariamente o REID é melhor do que outros sistemas. A gente vai chegar lá, tá? Vai ser um pouco polêmico. Mas é o seguinte, hoje, e é legal entender isso, tá? Até para entender como o Brasil aconteceu nos últimos anos. O nosso sistema foi definido no meados do século passado, tá? 1950, 60, quando se definiu o que seria um tributo sobre consumo. E quem definiu o tributo sobre consumo eram os estados ricos. São Paulo e Minas Rio sentaram, política do café com leite, e falaram: vamos definir qual é o tributo sobre consumo e como é que a gente vai ficar com a maior fração dele. Tá? Nessa definição, se convencionou o seguinte, que ele está aí há 70 anos, tá? Que o ICMS fica majoritariamente para o estado onde está a fábrica, não por acaso São Paulo votou assim, porque o ABC está aqui, para o lugar onde a importação é feita, Porto do Rio, Porto Santos, lá, tá? Ou para onde o serviço é prestado. Então, hoje, no nosso sistema, é o início da cadeia produtiva que define majoritariamente onde o imposto fica. O que é a guerra fiscal que surgiu especialmente nos últimos 30 anos? Os estados que estão fora dessa festa perceberam que eles só conseguem capturar um pouco, estados e municípios só conseguem capturar um pouco desse ISS, desse município, desse ISS, se eles dessem benefícios que garantisse que, muitas vezes, artificialmente, algum início de cadeia fosse para um lugar em que, numa economia neutra de tributos, isso não aconteceria. Então, a guerra fiscal, ela é exatamente a concessão desses benefícios para que atividades econômicas sejam alocadas em lugares em que, numa situação neutra, elas não teriam sido alocadas.
Eu, se fosse a BYD, em circunstâncias normais, não faria uma importação de veículos pelo Porto de Suape, dado que o mercado consumidor dela está num raio em volta do Sudeste. Tá? Fiat não faria um carro em Goiânia, município de Pernambuco, na Stellantis, em CNTP, para trazer o carro para cá. Eu, Hyundai, não estaria em Goiás, eu não necessariamente teria ecossistemas de centros de distribuição extrema no Sudeste de Minas, o Porto de Itajaí, vários players que são, hoje, lastreados em benefício fiscal, de novo, porque se atraem os inícios da cadeia para esses lugares. Tá? E é super interessante essa discussão, que assim, gerou externalidade positiva. Não dá para negar que assim, a guerra fiscal gerou ecossistemas econômicos em lugares não óbvios, com vantagens para isso em vasta medida. A gente cita a Camaçari, mas a Camaçari não é bom porque a Camaçari tem petróleo. A Camaçari, a Lindolfo Alves segura a Camaçari nas costas, mas lugares em que não necessariamente haveria atividade econômica foram catapultados por conta disso. Então, é legal do ponto de vista de emprego. Mas, ao mesmo tempo, isso é custo Brasil, porque é um emprego ineficiente, um emprego que está lastreado numa ineficiência estrutural. Então, esse produto acaba chegando de forma global, isso onera o sistema como um todo. Isso é, de alguma forma, custo Brasil, embora, de novo, tenha externalidades positivas de espraiamento de atividade econômica. Com a reforma, e esse é o terceiro pilar importante, com a reforma, o tributo deixa de ser origem e passa a ser destino. Você, quando for vender o seu produto ou a sua energia para alguém em um determinado estado, município, a pergunta que você faz não é mais onde eu estou, é onde você está. Não importa mais de onde vem, importa de onde vai. Portanto, quando a Fiat vende o carro em Goiânia, a pergunta não é este carro veio de Pernambuco, a pergunta passa a ser para onde ele vai. Dito isso, se o carro for comprado por alguém que está no município do Rio de Janeiro, faz sentido, não faz sentido pagar o frete de uma distância tão longa ou ter um ambiente de negócio mais duro, o certo é estar mais perto. E é engraçado isso, que não por acaso, e fala-se pouco, isso tem uma reportagem na Folha de São Paulo, semana passada, concorrente nosso, o Bichara, está falando, mas ele é muito interessante a colocação, falando das Detroits brasileiras, alguns lugares com desindustrialização potencial. Tá? Não por acaso, o Zema e o Lula anunciaram semana passada um investimento grande da Fiat onde? Betim. Não por acaso, o próximo carro da Fiat elétrico vai ser produto da Jeep, hein? Stellantis elétrico, está sendo programado para ser feito na fábrica da antiga PSA, onde? Resende, na Dutra. Tá? Então, existe, e esse slide mostra isso de maneira muito rudimentar, uma tendência com a reforma de concentração da atividade econômica nas franjas das metrópoles que estão em São Paulo. Isso pela logística, basicamente. Por quê? Porque o TEC sai da equação. Tá. Quando o tributário parte muito, eu, Luca, perco muito da minha função social, tá? Assim, eu brinco que eu vou ter que fazer outra coisa da vida e tudo bem. Acho que é razoável. Take that for the team, assim, sabe assim, paciência, engole essa. A pergunta é, onde está teu cliente? Por onde é mais perto importar? Meu cliente está em São Bernardo, portanto eu vou trazer pelo Porto Santos. Essa resposta só não é óbvia, porque o Porto Santos está em colapso, é caro, é difícil de operar. Mas a tua pergunta é, qual é o porto mais perto, que tem um custo mais baixo? Então, assim, o centro de distribuição não precisa ser no Mato Grosso, porque o Luca compra e o Luca mora no Itaim. Só que o centro de distribuição também não vai ser no Itaim, porque não faz sentido por logística. Então, a pergunta ela é econômica. O tributário perde a razão social, a gente tirou o tributário da mesa. Mas uma outra pergunta. Hoje a gente tem várias cidades que dão benefícios, ao menos no ISS, com certeza, e atraem várias indústrias. Então, eu acredito que Extrema seja por isso. Sim, basicamente, está ali na beirada e tal. Isso vai deixar de existir ou isso vai deixar de não? Vai deixar de existir. Todos os benefícios acabam a partir de 2026 até 2032. Tá? Todos os benefícios do CMS, todos os benefícios portuários, logísticos, de distribuição, todos eles estão automaticamente extintos a partir de 2032. Tá. Minto. A partir de 26 até 32, a gente vai chegar na linha do tempo, eles vão ser extintos. Aí,
A resposta é sim, e é muito dura essa resposta. Então, a tendência é de superaquecimento de uma região. Se vocês olharem a área de concessão da Comgás, ela é um L deitado que vai do Vale do Paraíba a Campinas, assim. A gente brinca que é o lugar que vai pegar fogo em termos de atividade econômica. Em compensação, também vai ter sobreemprego, vai ter uma inflação de mão de obra. Se você não precisa estar lá, você também não precisa estar, entendeu? Então, para onde você vai? Vai para registro no sul de São Paulo, então mão de obra é mais fácil, mas você não precisa estar em compensação num lugar tão distante. A equação é muito interessante, ela muda muito. Tá? Não por acaso, a Armac, que é uma aberta, uma empresa muito querida, a gente trabalha bastante para eles, o dado é público, comprou a Terram. A Terram é uma empresa de terraplanagem. Por quê? Porque ela usa as máquinas da Armac, que é uma locadora de amarela, e ela vai fazer o quê? Ela percebeu que ela verticaliza a Terram e que a Terram ela faz terraplanagem em ambientes não óbvios, que é basicamente a Anguera. Porque você cortar aqueles morros da Anguera todos para meter CD lá. Tá? A Dutra ganha muito, o Porto do Rio ganha muito, porque Santos está em colapso. Então, o Porto do Rio é um ganhador. Tem N coisas. Você tem que falar de economia, que eu sou advogado, tá, pessoal? Eu mais acho divertido do que qualquer outra coisa. Tá, legal. Vamos lá. Então, terceiro pilar, origem de destino. Tá? Ótimo. Aqui é uma análise que todos vocês vão ter que fazer. Tá? Então, de novo, que tributo nasce do fim do PIS e da COFINS? Um tributo definido, um tributo único, com alíquotas variáveis, definido por destino, tá? A ser pago por um comitê gestor. Esse tributo é tudo que eu vendo, menos tudo que eu compro, um delta eu pago. O problema, esse tributo é um tributo que, ele, para ser único, ele tem que ter uma alíquota só. Então, essa também é uma característica muito importante da reforma. E só uma freadinha aqui. Hoje, por uma decisão inusitada da nossa Constituição, optou-se por as relações, o aluguel paga pouco tributo, ser um capitalista puro e locar algo não gera ISS nem ICMS. Tá? Prestar um serviço gera um ISS, que é um tributo mais baixo, e fabricar algo gera um ICMS, que é o tributo mais alto. E a energia gera mais ainda. Tá? Porque realmente a maior penalização é da coisa mais importante e mais commodity, que é energia. Inacreditável. Você vê que as decisões estão todas tortas. Tá? Por que fabricar uma coisa tem que ser tão penalizado vis-à-vis um serviço? Então, a reforma ela neutraliza isso. Dado que cada município, cada estado tem direito de definir a alíquota, mas é uma alíquota por município e por estado, essa alíquota vale para tudo. Então, a alíquota da mesa é a mesma alíquota do instalador da mesa, é a mesma alíquota do polidor da mesa, é a mesma alíquota do vidro. Você equilibra o sistema tributário de tal forma que todo mundo tenha a mesma alíquota, tem uma alíquota média em 28 que se estimou aqui para sempre. Tá? Numa conta de chegada que ainda vai ser vista. Ótimo. O problema dessa conta é que toda média ela é uma mentira entre duas verdades. Tá? E dificilmente alguém vai estar no fio da navalha da alíquota de 28. Nesse sentido, a gente tem os perdedores e ganhadores da reforma. Tá? O que a gente tem proposto de exercício? Todo mundo vai ter que fazer, e já a gente chega de novo na energia. Mas assim, todo mundo vai ter que fazer uma autoanálise. E a autoanálise ela passa... O mercado tem sido um pouco leviano nisso, que ele tem dito o seguinte, sua alíquota subiu. Calma. Sua alíquota subiu não é necessariamente a resposta. A resposta é mais sofisticada que isso. Primeiro, sua alíquota pode ter... Vamos supor a gente como escritório, tá? Nossa alíquota tem um aumento. Hoje nós pagamos ISS e PIS/COFINS. Vamos para um CBS que é mais alto, tá? Nossa alíquota, vamos supor, sobe de 15 para 20. Um número qualquer, tá? De 15 para 25. Seu aumento foi 10%? Sim, no nominal foi. Mas a segunda pergunta ótimo, só que eu tenho créditos que hoje eu não tenho. Lembrando, é um tributo que é tudo que eu vendo menos tudo que eu compro que tem aí. Tá? É um tributo totalmente não cumulativo. E, de novo, embora o mercado tenha gritado que a não cumulatividade não está certa, a não cumulatividade é plena. A Lei Complementar 214 da reforma está aprovada com uma não cumulatividade bastante ampla. Tá? Então, tudo que eu vendo menos tudo que eu compro, crédito, delta alíquota. Dito isso, embora eu tenha tido uma alíquota nominal maior enquanto escritório, a
a fato de a gente poder tomar crédito de coisas que a gente não toma ainda, fazem com que a nossa alíquota efetiva seja menor do que nosso aumento nominal. Tá? Mas aí, voltando a nós, tomamos uma porrada de 15 para 25 na nominal. Ah, mas tem crédito. Nossos créditos, infelizmente, não são suficientes para netar nosso aumento de alíquota nominal. Por quê? Porque nosso principal custo é folha. E o IVA dá crédito naquilo que teve IVA. A não cumulatividade pressupõe que o IVA da cadeia inteira venha sendo capturado. Então, se a folha não tem IVA, não tem como ter IVA. Tá? Ah, mas eu vou pejotizar. Já ouvi essa pergunta. A gente vai pejotizar. Não adianta pejotizar. Porque se a tua PJ, o cara que você compra, for simples, você vai comprar dele não teve IVA. Então, você não tem molécula de IVA para capturar. Ah, mas eu faço o funcionário CPJ presumido. Não adianta também. Porque aí você jogou o problema no colo dele. Tá? Você jogou o IVA no colo dele. Não adiantou nada. O cara que você vai ter que engrossar o salário dele, não adianta porra nenhuma. Mas o fato é que você, nessa equação, nós, voltando, a gente é perdedor na alíquota, ganhador no crédito, mas não o suficiente para no net a gente ser ganhador. Então, nós somos perdedores. Aí vem o terceiro quadrante, que é o quadrante mais importante. Isso aqui fala com reequilíbrio. A pergunta é a seguinte: embora perdedores, onde você está na cadeia? Se você é B2B, você é uma coisa, se você é B2C, é outra. Tá? Nós somos um escritório B2B. Como a não cumulatividade pressupõe que todo mundo possa tomar crédito, e nosso cliente é uma PJ, a gente vai aumentar um pouco o preço. Nosso cliente vai receber nossa nota e não vai ter nenhuma dificuldade em absorvê-la, porque ele toma esse crédito de IVA automaticamente. Tá? Quem que apanhou na reforma? Quem é? Quem não tem muito crédito, muito serviço, tá? E quem vende para consumidor. Então, S2C, né, que é o Service to Consumer, o cara que é prestador de serviço para venda ao consumidor, esse cara que ficou espremido, porque ele teve aumento de alíquota, pouco crédito e não tem capacidade de transferência de lucro. Tá? Aí você fala, não, mas Lucas, está falando isso aqui na Cogen, isso aqui é besteira, porque nós somos essencialmente B2B. Verdade. Tá? Só que a pergunta é, embora você seja B2B, se o teu contrato for de longo prazo, a pergunta é, ótimo, o cara absorve, mas teu contrato deixa transferir o ônus, sim ou não? Se não, se o teu contrato for duro e não tiver em nenhuma magnitude, e for longo o suficiente para entrar na reforma, eventualmente uma perda de carga que você tenha não possa ser repassada. Tá? E aqui tem uma divisão entre contratos públicos e privados, obviamente. Os públicos têm uma característica mais fluida em termos de negociação, os privados são mais... Tá. Então, vamos lá, já chego nisso. Ó, aqui é mais uma curiosidade, a gente passa para vocês a apresentação depois. Dado que alguns setores apanharam muito, houve uma redução de alíquota para alguns setores específicos. E olha que engraçado, o serviço de educação é um que teve redução. Só para entender aí, de novo, para fixar conhecimento, por que o serviço de educação teve redução? Não só porque ele é muito importante, mas porque ele é service to consumer. Ele é um cara que teve aumento de alíquota, ele não tem crédito porque ele só tem professor e o aluno não topa aumento, porque o aluno não absorve o IVA. Então, esse cara foi agraciado. Saúde, idem também. Os advogados, vocês podem olhar, estão com uma redutora de 30%, porque nós temos pacto com o diabo, tá? A gente queria ser cesta básica e ter 100%, não conseguimos esse lobby, mas brincadeiras à parte, é uma redução que visa equalizar algumas distorções, tá? Beleza. Ó, já falamos dos porquês. De novo, pode parecer chata a apresentação, mas a gente acha importante falar os porquês, porque só entendendo os porquês, você entende os quês, tá? As razões das coisas abrem muitas portas mentais. Agora, o quando, tá? O porquê, o quê, agora o quando. O quando está nessa linha do trem, tá? Ela já deve estar sendo bastante mastigada por todo mundo, mas assim, a partir de 2026, a gente já tem uma abertura. 2026 não tem nada a fazer em termos de número, porque é um soft open. As empresas vão apurar, tá? Entregar as declarações, e entregando as declarações não precisam fazer isso comigo. Mas já precisa botar sistema, já precisa botar software, já tem que se entender e tudo mais. 27 temos o modo verde, tá? 27 aí o jogo começa. De 2027 a 29, ou seja, um biênio, tá? Aí sim, o PIS/COFINS morrem e entra em vigor uma das metades da laranja, que é a CBS, a metade federal da laranja, entra em vigor. Significa que o PIS e COFINS morrem, tá? E entra a CBS.
Aqui é importante, um ponto interessante aqui desse biênio, é que esse é um biênio que gera, até 2029, o ICMS e o ISS estão vivos e operantes. Portanto, guerra fiscal, portos, centro de distribuição e tudo mais, pauta comenda, a gente continua botando gente em extrema como escritório, a gente continua recomendando que as pessoas façam. A guerra fiscal continua muito viva até lá. Mas no biênio 27-28, você já tem uma primeira entrada dela, que é uma primeira entrada no PIS/COFINS, que morre entre a CBS. E aqui tem um ponto interessante. A CBS estimada hoje é uma CBS de 8,8%, tá? Versus um PIS/COFINS de 9,25%. Número 1. Lembrando, o PIS/COFINS é por dentro, a CBS é por fora. PIS/COFINS por dentro, 9,25 por dentro, dá 10,19. Então, você tem um PIS/COFINS de 10,19, com créditos meio disfuncionais, e não pode tomar crédito de nada, nem de advogado, a coisa mais essencial que a gente não pode tomar crédito de um monte de coisa. 10,19 com créditos disfuncionais, contra 8,8 com créditos plenos. Ou seja, quem está no lucro real e paga PIS/COFINS a 9,5 tem um biênio de ouro, tá? Vai sobrar muito caixa. Nas nossas simulações até aqui, a gente está vendo redução na casa de 30% da carga de PIS/COFINS, que é 10% da receita. Então, a gente está falando de 3 pontos EBITDA sobre receita injetados nos componentes. Até o mercado de capitais tinha que precificar, isso não precificou, porque a Faria Lima ainda não está plenamente confortável, mas já dava para jogar esse jogo. Tá? Então, 27 a 29, você tem um alívio para quem está no lucro real, bem forte. Pô, mas então, boa notícia, quem paga essa conta? Quem paga essa conta é quem paga 3 meses. Tá? Então, nesse biênio, quem é lucro presumido, não vai ter choro nem vela, tá? Ou quem paga 365 por conta de benefícios específicos previstos nas leis, vai subir para o 8,8. Então, a primeira equalização do sistema ela é uma porrada no presumido, e, por exemplo, companhia aérea, tem algumas situações em que a energia 365 também vão subir, sendo que em benefício do lucro real geral. Nesse sentido, a reforma é bem industrial, é interessante pensar nisso. Tá? O grande ganhador é a indústria está muito contente. Até uma crítica que se faz é um emprego meio velho, olhar para emprego industrial, mas sim, é uma reforma fortemente industrial. Uma pergunta, nesse biênio, a gente vai passar, quando eu comprar um produto, eu comprar um carro, eu vou ter meu, não vou ter ISS, mas eu vou ter o meu ICMS por dentro, já vai estar destacado na preço da nota, e eu não vou ter declarado o CBS. Porque você vai estar declarado depois. Isso ainda está sendo uma excelente pergunta. Esse convívio ainda está sendo desenhado. Tá. Porque você tem um convívio muito interessante. Você tem toda a razão. Nesse período, você vai ter um ICMS e meio IVA. Tá? O ICMS e o IVA federal. Sendo que o IVA federal e o ICMS funcionam de jeitos diferentes. E aí, como é que você faz? O ICMS vai estar dentro da base do IVA? Essa é uma discussão que também está sendo feita agora. É a base. Mas, de qualquer forma, não dá para antecipar nada. Acho que tudo isso ainda está... Muita água vai correr. Mas haverá, sim, um convívio. Tá? Então, preparem-se para um efeito duro ou bom a partir de 27, a depender de onde você estiver na equação. Não tem uma resposta clara. Tá, beleza. De 29 a 32, aí sim, você tem o phase-in, phase-out do ICMS-SS. Como é que ele funciona? Aí você... aí a contabilidade está ferrada. Ó, não sei quem é da contabilidade ou do fiscal que está assistindo, se é que alguém está... Boa hora de pedir headcount para o chefe, tá? Aproveita a apresentação para pedir headcount, porque vai ser muito complicado. Você vai ter toda a apuração, como já é, mais uma apuração para e passo de IVA. Você vai pagar o ICBS federal, 29, mais o ISS, mais o IBS, que é a parte estadual municipal. Só que você vai tirar um pouquinho do ICMS e pagar um pouquinho do IBS. Eles se cruzam em duas curvas, tá? Curva essa que é de 10% ao ano até 2033, depois ela desaba, tá? Então, são 10, 20, 30, 40 e depois 100% de mudança. Tá? Isso é um mangolaço, é uma baita complexidade, os clientes ficam desesperados, mas o fato é que isso é super interessante, porque é o único jeito do governo perceber se a conta matemática que ele fez da regra de 3,28 é verdade, para as pessoas aprenderem um pouco a jogar. Sim, o fato é que uma coisa dessa magnitude não se faz de um dia para a noite. Então, isso para nós, inclusive, é a chave da reforma. O AFI conseguiu ganhar. Tá? E, de novo, a gente gosta muito da reforma, vai dar muito trabalho, muito problema, mas somos institucionalmente muito fãs dela. Tá?
apesar disso acabar com o meu trabalho, mas tudo bem, paciência, alguma outra coisa. Tá, ó, aqui eu faço um resumo, depois eu chego na energia, tá? Drivers da reforma. Isso aqui é meio que um resumo para ver se todo mundo está acordado, tá? Quais são? Simplifica, menos gente falando sobre menos tributo. Neutraliza as decisões de consumo, ou seja, eu tiro a economia, eu tiro o tributário da mesa. Pequenos jogos de, eu aloco mais em serviço e tiro um pouco de bem, porque o serviço é menos tributado. Eu vou locar em vez de vender, porque na locação não tem ICMS. Eu vou operar no estado tal, no município tal. Isso tudo acaba, porque o tributário sai, eu neutralizo as decisões de consumo, que viram meramente decisões econômicas. Fica transparente. Dispensa apresentações. Origem e destino é um princípio também, virou um tributo de destino, com todas as mudanças fundamentais que acontecem no país. Tem uma atividade plena, acabou aquela discussão do dar crédito ou não dar crédito. E sexto pilar, alinha ao CDE, ou seja, a gente consegue ter uma discussão com gringos sem passar vergonha. Tá. Beleza. Isso são os maiores drivers. Aí, aqui, especificamente sobre o setor de energia, tem um monte de formas de ver. Deixa eu pensar qual é o jeito mais legal aqui de colocar para vocês. Leonardo, você acha que aqui a gente tem mais geração? O que a gente tem aqui na mesa? Bastante usina de açúcar em alto, bastante geração, comercialização também tem bastante. Tá. Pensando que, de novo, como ele impacta setores diferentes de forma muito diferente, é impossível fazer um balaio de gato e dizer o efeito para você vai ser tal, considerando a multiplicidade de players envolvidos numa cadeia. Tá. Mas falando um pouco de energia em geral, tá? Regra geral de energia hoje é que quando você venda no Mercado Livre, dentro do Estado, você tem o destaque do ICMS. Tá? Quando você vende para não consumo, quando você vende para distribuição, você tem, ou no ambiente regulado, você não tem destaque do ICMS. Essa espinha dorsal, mais ou menos, foi mantida, que é esse desenho. A geração, quando é para distribuição, não paga o IBS, não paga o IVA. Quando é da geração para o consumidor, o IVA paga. Quando é para a comercializadora, também não. O que ele está dizendo é o seguinte: o IVA é definido pelo consumo. Tá? Então, se eu estou vendendo para quem vai consumir e não para quem vai comercializar ou distribuir, eu tenho destaque, que é bastante parecido com o que acontece. Agora, só aproveitar o gancho, Lucas, nesse desenho, a geradora, consumidor livre, pagamento do IBS e CBS. Geradora para comercializadora, sem pagamento. No caso da comercializadora, compra essa energia da geradora e a comercializadora vende essa energia para o consumidor livre, que vai pagar. Aí, da comercializadora para o consumidor livre, vai pagar o IBS e o CBS. Isso, exatamente. Entendi. Vai acontecer numa etapa seguinte, olhando para a geração, que, de novo, é sempre no ponto da cadeia que estiver perto do consumo. Ela está sempre diferida no sistema. Tá? Em alguma medida, lembra o nosso sistema de hoje. Tá? Onde é que ela não lembra o nosso sistema de hoje? Que é muito interessante. Em todo o resto do nosso sistema de hoje, por vários motivos. Primeiro, e aí, N perguntas que a gente tem ouvido. Tá? Mas eu sou uma geradora, então, e eu estou vendendo só para a distribuidora. Portanto, eu não vou destacar. O que eu faço com os meus créditos? Você disse que é totalmente não acumulativo. O que eu faço com os meus créditos? Tá? E a resposta é, hoje, pela reforma, em um prazo que varia de 30 a 180 dias, nesse caso eu vou botar de 30 a 60, vai, porque acho que aqui a gente está na casa dos 30 a 60, você vai ter um ressarcimento do tributo que você acumulou. Então, as compras que você fez ao longo da cadeia geram um ativo esse que você... mais OPEX, obviamente, que geram um crédito tributário. Se você der saídas não tributadas, você ressarce. Tá? Isso já é uma diferença brutal em relação ao sistema atual. E aí as perguntas se falam, mas ele vai ressarcir? Pô, é em dinheiro, a promessa. Tá, mas eu não acredito, porque hoje não pago. Tá? O que a gente acha? A gente acha que o sistema vai funcionar pelo menos durante um tempo, até o governo dar umas barrigadas, porque é muito central ele fazer esse ressarcimento. Número um.
Ah, mas ele consegue ressarcir, do ponto de vista sistêmico, óbvio, mas, de novo, voltando ao começo da apresentação, é por isso que o comitê gestor é uma NIL, porque ela nasce clean. Então, se eu comprei as coisas que geram o crédito hoje, significa que em algum momento alguém teve o débito, esse débito entrou naquela caixa. E se a gente está falando de uma conta de compensação, eu tenho créditos que entram, débitos que saem. Então, em tese, a matemática não me deveria falhar aqui. Coisa que falha hoje, porque eu tenho risco para fazer isso numa operação com o Rio de Janeiro, estado com problemas, obviamente. Você quer um crédito CMS no Rio, não adianta, ele está quebrado. Então, desculpa, te cortei. Não, mas tá, deixa eu entender, eu vou dar um caso prático nosso aqui do dia a dia. Você vai fazer uma usina geradora de energia e vai vender energia depois. Você vai fazer uma usina, por exemplo, Jambak, você compra um motor nosso, e aí você tem lá, o motor chega, você importa, você vai pagar PIS, COFINS, CMS, aquela coisa, e você vai se creditar. Você se acredita, e aí depois, a hora que você monta tudo e vai vender, você tem esses créditos, você vai debitando. Você está me dizendo que se ele vender energia que não tem esses tributos, ele vai ser ressarcido de forma igual. Ele vai, ou seja, no final das contas, mesmo que eu possa saber de todos os tributos que eu tenho, mas vai virar só um jogo de fluxo de caixa, que de certa forma é como é hoje. Certo. De certa forma, tá. Curiosidade, os tributos de importação são os mesmos, só mudam de nome. O PIS, COFINS, CMS você paga, vão se chamar IVA importação. Então, corta. 2. O jogo de crédito. A diferença é que ele passa a ser integral. Hoje ele é todo parcial interportado. Então, não tem mais... E os advogados perdem muito dinheiro com isso, infelizmente, porque a gente fica falando que dá crédito não dá. Hoje em dia, tudo dá. Exceto arma e bebida dentro da empresa. Óbvio que não dá. Isso não precisa nem perguntar. Não precisa nem estar na nota. Tá? Mas tomou crédito. Fiz a venda. Tem imposto a pagar? Uso, acabou, sai da equação. Não tem imposto a pagar? Eu sou credor, ressarço. Tá? E aqui, muitas perguntas interessantes nascem daqui. Uma delas é, por que a gente precisa... por que então a gente precisa brigar tanto pelo rei? Em tese, são sistemas que são incompatíveis. Se eu tenho ressarcimento mesmo, e eu acredito, aí a questão da fé é outra coisa. Não vamos discutir fé aqui, tema muito exótico. Tá? Mas se eu tenho o ressarcimento, eu, em tese, não preciso do rate. E uma provocação que a gente tem feito assim. Então, mais assim, como o mercado não acreditava que o governo tem capacidade que a Nilco tem capacidade de ressarcir, ele voltou o rate para o texto com muita má vontade, voltou o texto para o texto. Só que olha que engraçado. Quando eu tenho rate, o que acontece? Mas é que, Luca, eu preciso do rate. Primeiro que eu quero um fluxo de caixa melhor. Aí tudo bem, fair, beleza. Mas, se eu faço o pagamento, fluxo de caixa apanha muito, porque o crédito tributário acontece na vida do ativo. Então, eu sou onerado na compra da máquina, e aí na curva da máquina eu vou tomando os créditos que eu vou ressarcindo o uso. Isso é super importante entender. O crédito de CAPEX na reforma é imediato, não tem mais curva no IVA. Então, uma vez que eu compro o ativo, eu me acredito imediatamente de tudo. Então, a linha de crédito é barata, ela vem no eletrocardiograma, ela tem uma vida normal, a gente vai infartar, se fez a compra, se faz assim, tem um pico de crédito. Não consegui usar esse crédito, faço um ressarcimento desse crédito. Mais uma vez, de novo, tem N aspectos, a gente está sendo super simplista aqui, de fazer uma provocação para ser chato, tá? Sobre a desnecessidade do IVA, mas o IVA, se a reforma for incrível como ela está desenhada e houver os pagamentos, eu não precisaria dessa equação, de toda essa complexidade. Mas o rate hoje também, parte dele, além do fluxo de caixa, como você comentou, que é certo, mas hoje também existe um problema de diversas empresas que têm hoje créditos que não conseguem usar. Pelo modelo de negócios dela e tudo que ela faz, eu conheço algumas empresas do nosso setor que está cheia de crédito, e o crédito lá, você não consegue vencer, porque a modelagem econômica, como foi feita, toma um monte de crédito, mas depois não consegue... Isso deixa acontecer. Sim. Isso deixa de acontecer, a promessa é essa. Tá? De novo, o rei de recap e repetro todos voltaram para o texto, porque o empresariado não acreditou, e eu também talvez não acreditasse, não estou nem criticando, tá, pessoal? Mas o fato é que, numa ação de fé, não se dá. Tá. Legal, mas o fato então eu faço venda sem ICMS, como é muito parecido, sem IVA, que é muito parecido com hoje. Não vou ter IVA a pagar, mas me ressarço,
faço com pagamento, uso todos os créditos e acabou. Tá? Então, e a alíquota? A alíquota, a energia é muito ganhadora, a energia elétrica é muito ganhadora, porque hoje a energia elétrica é muito onerada. Se vocês olharem, tem um dado engraçado. Hoje, nosso sistema ele é muito lastreado em energia, telecom e combustíveis. Tá? Não por acaso, se eu não me engano, Lindolfo Alves, na Bahia, que é o atual refinaria de Mataripe, corresponde a 20% ou 25% do ICMS baiano. Tá? É uma refinaria, ela sozinha segura 25% do ICMS da Bahia. Tá? Porque esses são lugares muito onerados. O petróleo deve continuar onerado. Tá? Os derivados devem continuar onerados, especialmente pelo imposto seletivo, cujas alíquotas e tudo mais ainda vão ter que ser definidas. Tá? Mas a energia, ela vai ser menos onerada do que ela é hoje e ela não tem o IS. Exceto se for uma energia que queime petróleo, que, na verdade, uma pegada de IS, uma pegada de imposto seletivo da energia, que é uma equação que vai ter que ser trabalhada aí. Ou paciência também, ela é de combustível sujo, então ela tem uma pegada suja, paciência. Não vou entrar no mérito, tá? Mas o fato é que hoje a energia é tributada a uma alíquota, sei lá, 25%, já era 33% até recentemente, isso foi caindo, mas ela tem uma alíquota muito próxima de 25% por dentro, mais PIS/COFINS, mais um monte de coisa, créditos disfuncionais, a energia como um todo, ela é muito onerada no Brasil. Se ela entrando nos ritos normais de tributação, ela tende a ser mais barata. Então, tem um benefício meio genérico, que eu chamaria de um benefício de mercado de energia, que é um benefício... Ela foi olhada com carinho. Parece, olhando fora, que ela foi olhada com carinho. É bom para a indústria, exatamente. O ecossistema de energia. Então, imaginando que você tem a batalha BYD, whatever, outra empresa que não faça elétrico, a BYD ela tende a ter um empurrão nesse aspecto, entende? Assim, porque a matriz fica melhor, aí você vai indo para uma matriz energética. Beleza. Aí, fazer uma provocação aqui, só o seguinte, aqui, será que a gente fala de equilíbrio? Aqui nós temos um problema, tá? E aí, vou terminar, tá, pessoal? Caminhando para o fim aqui, desculpa, deu uma hora já, mas assim, lembrando, eu posso estar no quadrante perdedor, tá? Eventualmente, eu posso estar no quadrante em que, por hoje eu não destacar, ou ter um planejamento específico, ou estar no lucro presumido, tem geradora do lucro presumido e tal, que eu tenha um acréscimo de carga aqui, tá? E o que a gente tem percebido é o seguinte, as ligações já têm acontecido, as pressões inflacionárias e deflacionárias já estão na mesa, tá? A gente já tem de uma empresa grande de fabricante de pneus, ela tem, olhando os quadrantes, ela tem alíquota menor, diminuiu o ICMS, não tem IPI, ela começou a sorrir. Os créditos excelentes, sorriso amarrou, ela falou, cara, estou muito contente. Semana seguinte, a montadora ligou e falou, qual é o desconto que você vai me dar? É óbvio, já começou um aperto. Pelo que a gente conversou com o pessoal do setor de energia, já há algumas conversas deflacionárias também, porque nos parece que é um setor ganhador, então vai ter um aperto. Só que, de novo, e é papo de advogado, e vendendo o nosso peixe. O que vocês têm que olhar é quem sou eu na fila do pão, como é que eu me comporto em relação à reforma, tem que ter uma modelagem disso, tá? Modelagem essa que a gente tem feito com os clientes. E aí você modela e fala, que aí você pode ter uma resposta, você é ganhador ou perdedor. E ela fala com dois lados, que assim, eu sou ganhador no meu preço ou sou perdedor no meu preço, e eu sou ganhador no meu fornecimento ou no meu fornecedor ou perdedor, tá? Porque você também, óbvio que o cenário ideal é ser ganhador numa ponta vendedora, e repassar esse ônus, e ter margem contratual para repassar esse ônus. Não, minto, sorry, falando errado. Ser ganhador numa ponta, né, na ponta que você está cobrando, e teu contrato não permitir reequilíbrio aqui, de tal forma que você mantenha preço fixo e surfe nesse delta positivo de preço fixo, e que, para o lado das suas compras, você consiga apertar seus fornecedores para pedir desconto. Tá? E o contrário é verdadeiro. Se você estiver numa ponta em que seus fornecedores te acertem, consigam aumentar preço, e teu contrato aqui nessa ponta seja duro, você tá ferrado. Do ponto de vista civil, os reequilíbrios contratuais são contrato a contrato, talvez até dê para aplicar um princípio maior aqui, mas, em tese, eles são contratos soberanos. E já no público, aí o Felipe e a Vivian podem me corrigir, mas, assim, a curiosidade, a própria lei complementar
traz hipóteses de reequilíbrio dentro dela, o que é muito inusitado, tá? Não sei, eu não sou do regulatório, vou dar meus pitacos aqui. Não sei se precisava, eu acho que talvez de uma forma meio principiológica funcionaria, mas ela quis ser mais rápida e ela mesma já disse, em contratos públicos você tem um rito aqui que eu já vou meio desenhar, tá? Não sei se você quer falar sobre esse rito, ou você que manda, tá? Mas ela já deu uma sugestão de como fazer, ela propõe um prazo de 90 dias, já fala como é que vai ser e como. Desculpa, professor, o que barato esse tema do reequilíbrio, porque assim, eu tenho um contrato de fornecimento com o Pão de Açúcar de energia, eu sou perdedor, eu estou no presumido, minha alíquota de PIS/COFINS é 3,65, foi para 8,8, tomei porrada, meu fornecedor me apertou aqui, a obra vai ficar mais cara, já chegamos um pouco em obra, a tendência de obra mais cara, já falo um pouco de crédito de CAPEX, pessoal, mas a obra está mais cara, estou apertado, vou no Pão de Açúcar pedir aumento. Pão de Açúcar, saca o contrato e fala, puta, não dá, tarana, ou a gente acha uma cláusula lá que diga, depois de muita briga, tem uma cláusula que fale um reequilíbrio em função de alterações, pode ser feito. Alterações na realidade econômica das partes pode ser feito. Pode. Que alteração é essa? Lembrando que a gente tem 2 quadrantes, a alíquota nominal e a alíquota efetiva. É claro que a alteração de custo econômico, ela não é pela alíquota nominal. Só que, olha que delicado. Teoricamente, eu teria que abrir minha margem para o Pão de Açúcar e falar, é assim que eu funciono. Então, antes a minha energia era super cara, agora é um pouco menos cara. E aí você perdeu um amigo, entendeu? Então, é super delicado. É óbvio que a gente adoraria repassar o aumento nominal. Mas como nós, advogados, gostaríamos de fazer. Mas não é assim que funciona na vida real. Eu te cortei. Uma pergunta aí do mercado público. Todos os contratos com o ONS hoje, e aí a gente não está falando só de energia, está falando de custe, tudo que você imaginar que tem, são contratos públicos hoje no setor elétrico. Todos eles vão ser, não vão sofrer. Se sofrerem alguma alteração de alíquota, vai ser repassado totalmente. Contrato de uso do sistema de transmissão, contrato de uso do sistema de distribuição, todos os contratos ANEEL. São órgão público, né? É a 8397, não é? Eu não sou dessa área, mas assim... Não sei. É 8987. A 8987 que é a lei de concessões. Né? Agora, o que a gente vai ter que ver é justamente se tem um desbalanceamento dos encargos e das obrigações originalmente assumidas por esse concessionário. Né? E aí a gente analisa se vai ter um impacto negativo e aí o reequilíbrio seria favorável a esse concessionário. Agora, o que a gente precisa pensar dentro de uma lógica, de uma política pública específica para ver isso, é criar uma agenda, porque até agora a gente não viu uma preocupação, né, real do que está acontecendo e como que isso vai se materializar na prática. Então, por isso que a verdade é a seguinte, a gente vai ter que, junto com as associações, que é até um assunto que eu estava falando com o Leonardo antes, junto com as agências reguladoras, tentar pautar isso e ter um ambiente de troca de informações para ver como que os equilíbrios vão acontecer na prática. Não sei nem se eles têm impostos, né? Se esses contratos que existem hoje com o ONS, com a ANEEL, tem luz, ou se é só no produto final. Não tenho nem ideia. Eu acho que não muda. Agora, boa conversa. Uma pergunta, essas portas, a lei abre essa porta. Ela fala que se houver um desequilíbrio, pode ser reequilibrado. Exatamente. É que interessante de novo. Mesmo que a matriz de risco do contrato atribua esse ônus ao poder público. Né? Ou seja, vai ter que ter essa revisão dos contratos, né, para que a prestação continue, né, que não tenha paralisação, para que o usuário continue sendo servido, para que o prestador em si, o privado, não sofra consequências econômicas exorbitantes. Então, vai ter que colocar tudo isso numa pauta de uma agenda específica com diversos stakeholders para entender como que isso vai acontecer. E, inclusive, o que a gente vem advogando é que isso deva acontecer nesses momentos, né? E não quando do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, né? Porque até eu estava usando o exemplo da pandemia da Covid. A gente viu diversos pleitos de reequilíbrio e a impressão que eu tenho é que quando a reforma tributária pegar mesmo no bolso,
do mercado que as coisas vão acontecer. E a gente tem que evitar isso. A gente tem que começar esses debates juntos com os stakeholders, com as associações, né, com os agentes privados e com as agências, desde agora. Né? O ideal não é deixar desequilibrar. O ideal é corrigir desde agora. Trocar informações, entender o que é possível ser feito em benefício do contrato, em benefício daquele lucro que se espera, da remuneração que se espera, e aí a gente consegue, mesmo que seja por um soft law, a gente consegue já ter um pouco mais de parâmetro. Né? Na ANEEL, essa discussão já aconteceu, não voltada especificamente para a reforma tributária, mas a gente tem exemplos como, por exemplo, na NTT, em que eles falam já em reequilíbrio parcial em matérias cautelares, né? Fala também em reequilíbrio cautelar de urgência. Né? Então, tem assuntos que a gente já consegue aproveitar dessas agendas para a gente colocar na reforma tributária. Tá? Lembrando que se você bater na porta hoje e pedir um reequilíbrio, a pergunta vai ser qual? Qual É diferente de a alíquota de PIS/COFINS saiu de 9,25 para 10,25. A gente sabe o número. Como é uma refundação, uma pergunta muito interessante e muito difícil. E ela não vai ter uma resposta unitária, porque ela machuca players diferentes de formas diferentes. Ela vai provocar algum desconforto naqueles que eventualmente têm adotado um planejamento muito intenso, porque eu vou ter que mostrar que a minha equação tributária se desfez. Mas eu vou ter que fazer um showdown para a autoridade de que eu estava operando de forma arrojada, por assim dizer. Então, tem diversos desconfortos aqui. Ou como se diz no Peru, morrer em pé e deixar de falar, não vou abrir nada, mas aí eu não tenho direito a recuperar, porque a nominal não vai passar, é impossível que ela passe, seria errado que passasse. Tá? De novo, muita água vai passar embaixo dessa ponte. E se eu estou no ACL e eu tenho o Pão de Açúcar em contrapartida? Tá? Em tese, o Pão de Açúcar deveria aceitar qualquer requisito, inclusive o nominal. Por quê? Porque, lembrando que o tributo é totalmente não cumulativo, em teoria, o teu aumento machuca só um pouco do fluxo de caixa do cara. Então, se o seu cliente é um cara que tem capacidade de absorção desse ônus plena e de uso desse crédito, tá? Lembrando que a gente está falando do crédito, na pior das hipóteses, em 3 dias acontecer. Então, se a tua conta é 1 milhão, 1.300.000, eu vou aproveitar esses 300 totalmente, meio que é indiferente, tá? No máximo 3 dias de caixa. Aí o comercial vai ter que entrar para azeitar essas relações e deixar tudo explicar um pouco de que isso não vai doer, tá? Tirar alguns mitos. E só para fechar o tema do CAPEX, pessoal, CAPEX especificamente, acho que está na slide anterior, desculpa aqui. Aqui tem um probleminha com CAPEX, tá? Que é assim, espera-se uma inflação de obra, tá? Tem um monte de informação divergente em relação à obra, mas hoje nos parece que haverá um aumento do custo de construção. O cara tem pouco crédito porque ele tem muita mão de obra, o cara hoje está no ISS que é baixo, ele vai para um CBS que é mais alto, tem redutora de CBS, mas não o suficiente. Então, nos parece, no geral, que isso é um problema também. Eu estou com contratos de longo prazo já comprado, Acciona para fazer a minha plana. Vamos ter que conversar, tá? A pensar como é que isso vai se comportar. De novo, o reequilíbrio ele opera dos dois lados, tá? As pressões elas são bilaterais. Mas, de qualquer forma, você deve ter um acréscimo de preço, que, em princípio, também não é um problema. Porque você vai tomar crédito da construção, sim. Quando? Na cabeça. Portanto, não vai machucar. E a não ser que você não acredite que aquilo acontece, de novo, você vai conseguir absorver aquele ônus e vida que segue. Com ou sem rei, tá? Só que aí ficou uma falha. Aí tem uma falha na norma, que isso vocês, enquanto entidade, também vão ter que olhar. Tem uma matéria do valor econômico, há alguns meses, a gente até deu entrevista nessa matéria, falando especificamente de um tópico, tem meu CAPEX já formado. Tá? Como é que funcionam os créditos de PIS/COFINS e ICMS na migração de um sistema para o outro?
A norma foi bem, está super equalizado. Tá? Tem advogado que reclama, porque o advogado gosta de reclamar. Mas ela está suficientemente bem equalizada. Os créditos de PIS/COFINS que você já tem continuam sendo tomados, e quando o PIS/COFINS morrem, eles viram créditos de então tá bom. E o ICMS, continuo usando, e o que acumular lá na frente e nunca for usado, eu vou ter 20 anos para pagar com corrigido pelo IPCA. O que é péssimo, mas melhor do que tem. Então, reembolso. Posso reembolsar. Não pode reembolsar. Mas ele está quase falando assim, puta, o IVA a gente vai fazer uma regra de reembolso clean. O ICMS, que já estava muito machucado, vamos segurar mais 20 anos, eu te dou um IPCA, mas eu não tenho como te pagar agora. Mas também você não tinha como receber agora anyway. Então é um problema que você já tinha. Ah, perdeu-se uma oportunidade de resolver um problema? Perdeu-se. Assim como a gente perde muitas oportunidades e não dá para esperar tanto do país assim. Ótimo. Só que tem um problema. E o CAPEX que eu já estou usando, mas eu não tomei crédito. Porque se você é uma geradora, paga ICMS, você se acredita do ICMS na tua compra e você usa o SIAP, né, que é o livro de apuração daqui. E você tem todos aqueles créditos sendo aproveitados. Agora, e se você está no lucro real, você também aproveita o PIS/COFINS em relação a tudo isso. Agora, e se eu não pago ICMS, portanto, eu não tenho crédito, não tenho SIAP, ou se eu estou no presumido, não tenho crédito porque eu não tomei. Que é uma falha da norma, que é o estoque de abertura, o crédito de ativo imobilizado na transição, na abertura, machuca muito. Usando um exemplo de um porto. O porto, o que o Estado vai dizer? Não, você pode se acreditar. Você usa... Voltando. O ICMS, o ISS sobe muito. Embora o ICMS, para quem já está no ecossistema de ICMS, como é medida por causa da energia, mas especialmente as indústrias, já estão numa alíquota alta, que ICMS mais PIS/COFINS, elas têm uma redução, elas estão contentes. Agora, quem é prestador de serviço ou locador, tá? Esse cara está subindo de 5 de ISS ou 0, nem ISS nem ICMS, para um IVA inteiro. Esse cara está muito machucado. E o que a Receita falou, não, mas relaxa, você pode tomar crédito daquilo que você usa na cooperação, que hoje você não pode, porque como contribuinte de ISS ou locador, você não pode tomar crédito. Ótimo, super funciona. Mas super funciona sobre as suas aquisições futuras já nesse novo ambiente. E na transição, eu sou o porto já estabelecido, eu vou sair de uma locação diária a 0, ou para uma operação de cais a 5% de ISS, para 28% de IVA, e o crédito do passado não está feito. Ele fala, é só comprar um porto novo. Adoro essa resposta. Eu só fabrico e faço. Eu acho que a gente não faz toda semana cais para porto, eu acho que é um ativo de vida útil longo. Aqui tem uma falha, tá? Então, e isso aí precisa fazer lobby, a gente já provocou, e o Haddad respondeu com uma jornalista, falou, cara, isso aí vocês busquem os seus congressistas, que precisa de algum crédito presumido de abertura. Então, puta, quanto você tem de ativo? Eu tenho 2 bilhões de reais. Cara, marca algum percentual isso, eu pelo menos... Até porque, olha que engraçado, se não a alíquota do IVA, ela vai fazer o seguinte, ó, hoje eu recolho CMS, ISS aqui, assim. Aí, teoricamente, pela neutralidade da norma, eu seguiria neutro aqui, entraria 28, eu seguiria. Estou falando de arrecadação global nacional. Tá? Só que, se eu não dou crédito de abertura, eu quebro a espinha dorsal, eu não tenho atividade plena. Então, a arrecadação ela tende a fazer isso em subindo. Olha que barato. Tem um gatilho para que em 2030, eu não lembro, eu até possa dar alguma redutora, ou força me dar uma redutora, e depois, quando entra em CNTP, eu começo realmente a ter ativos novos adquiridos que vão gerando crédito, eu fico com uma alíquota menor do que o ideal. Quer dizer, eu ferrei toda a conta, eu desbalancei toda a equação. De qualquer forma, acho que é uma preocupação de alguns, deveria ser. Isso tem que ser objeto de lobby, tá? É o que é. Então. Ó, pessoal, são meio-dia 11h15, passei o tempo, desculpa. A gente passa essa apresentação para vocês. A apresentação é gigante, porque ela fala... Depois ela fala do imposto seletivo, conta um pouco essa história que é relevante para vocês. É relevante para vocês na proporção que o seu concorrente, em alguma medida, que é energia com pegada de carbono, vai ser penalizada no próprio óleo. Tá? Depois conta os benefícios, créditos e tal.
puta, é gigante, você tem uma coisa engraçada aqui, conta do split não vai entrar porque é super complexo, e aqui, para vocês terem uma ideia, fala até como funciona o regime caixa, a competência, como faz uma curação. Mas se a gente fizer isso, a gente mata vocês, tá? E por hoje é suficiente. Bom, doutor Luca, muito obrigado pela brilhante apresentação. Ela são muitos detalhes, né? Não dá para passar aqui numa hora tudo isso, teria que ter o dia inteiro, talvez, para conseguir debater tudo, mas é muito rica de informações. Agradeço que a gente pode disponibilizar posteriormente aqui para os participantes, para os associados, e já passa aqui a palavra ao Zilmar. Por favor, Zilmar. Obrigado, Leonardo. Parabéns aí pela apresentação. É um tema muito importante para o setor de energia. Antes de passar aqui para o pessoal se tem alguma dúvida ou não, eu vou fazer a prerrogativa aqui de realizar 2 ou 3 perguntas. E a primeira pergunta é mais tentando entender a questão do reequilíbrio dos contratos. Nós temos vários associados da Única, da Cogem, que devem participar do leilão reserva de capacidade que acontece dia 27 de junho. Ganhando o leilão, suponha que eu assine o contrato em 1º de janeiro de 26. Tudo que vocês mostraram hoje já está conhecido, com a lei complementar, enfim, já está dado. Para eu eventualmente pleitear um reequilíbrio de contrato, eu tenho que eu não posso colocar o que eu já sei nesse pedido de reequilíbrio. Ou seja, quando eu fui no leilão e bidei, eu já tinha que ter toda essa apresentação da Cassione na cabeça, planilhado e colocado no meu lance. Porque eu não vou poder justificar um reequilíbrio de contrato daquilo que eu já sei. Só daquilo que a partir de 1º de janeiro de 2026 seja uma alteração desconhecida. Está correto essa forma de pensar? Zilmar, eu vou começar aqui puxando o barco, porque eu acho que essa é uma pergunta bastante interessante e que vem gerando bastante dúvida mesmo do mercado. O leilão está em fase de consultas públicas ainda, com a possibilidade, inclusive, de fazer perguntas. Eu acho que essa é uma das perguntas que a Cogem ou mesmo os agentes econômicos podem fazer no leilão para que os investidores tenham mais segurança jurídica sobre como o poder público vai entender essa questão, né? Uma questão que eu sempre advogo é a questão da segurança jurídica e é a questão, portanto, de ter respostas a consultas ou regulamentos específicos, súmulas vinculantes, que deem mais segurança jurídica para aqueles que vão precificar valores em leilões públicos. Então, para essa questão específica do leilão, eu sugiro fazer perguntas que são, e as respostas são vinculativas, para que quando você for fazer esse pedido de reequilíbrio, você já tenha mais bases do próprio poder concedente sobre como o cálculo vai acontecer. Hoje em dia, o que a gente tem é uma lacuna regulatória, né? A gente tem, o que eu propus, inclusive, nas conversas com o Luca, foi justamente criar essa agenda para trazer mais bases. Até agora, a gente tem uma base em construção. A gente não tem tantos elementos para dar uma resposta para você sobre como que vai ser calculado esse equilíbrio, ainda mais porque tem muitas variantes, como a gente viu na palestra do Luca. Então, acho que uma solução prática, né, com um conhecimento mais de causa e também mais com uma linguagem de advogado, eu sugiro que a gente faça essa pergunta para já direcionar um futuro pedido de equilíbrio econômico-financeiro. Tá? Mas, em paralelo, e de novo, eu reforço a necessidade de se criar essa agenda nas associações, nas agências reguladoras, para que o reequilíbrio, quando ele for necessário, a gente já tenha pelo menos uma discussão entre mercado e poder público para ter trocas de informações e a gente já ter um pouco mais de sintonia e um pouco mais de contexto sobre esse equilíbrio, porque o ideal não é fazer o pedido de equilíbrio, o ideal é que o contrato não seja desbalanceado. Aí que está a beleza, né, dessa proposta que eu estou fazendo de agendas. Não, excelente.
Talvez agora essa fase, que a consulta vai até o dia 14 de abril. Agora, talvez não seja a fase de perguntar, é mais de contribuição mesmo. Mas no leilão vai ter no cronograma um período, né? Normalmente é pequeno esse período de perguntas, né? E aí, com certeza, a sugestão é ótima, porque tem que deixar registrado, né? É muito relevante essa sua observação. É, eu tenho aqui mais uma questão de confirmação, se eu entendi corretamente, né? Na verdade, o RAID, eu posso também olhar que ele ficou melhor, porque ele está mais abrangente. Está incorporando o CBS e também o IBS, correto? Sim, sim, Então, ele ficou. ficou Agora, melhor nesse aspecto, ele né? continuou, ele continuou com o problema do rito, né? O rito, ele continua sendo um pleito, né? Então não é uma coisa automática, ele continua com essa falha, entre aspas, que gera distorções conhecidas, mas sim, ele tá bastante amplo. Uma outra impressão também é que a GD vai ser, MMGD, vai ser afetado, obviamente, pela questão da taxação em arrendamento, que hoje não tem. Então, eu vou ter que repensar quem está aqui no modelo do MMGD, não são muitos associados, acho que são mais associados da Cogem, tem que repensar, né, talvez tenha um impacto, um custo maior, correto? Que Sim, agora o como é que ficou? arrendamento, sim, Isso, o aluguel, historicamente, é importante isso. O aluguel, historicamente, pagava imposto de renda e contribuição social. Que qualquer ideia. E a ideia do sistema, como ele foi montado lá atrás, ser passivo em relação a algo e só alugar ou ceder ou aproveitar como uma renda passiva de uma aplicação financeira, gera um tributo sobre renda, porque é só a renda que eu tenho. Já quando eu faço e executo uma ação, eu sou capturado pelo ISS, quando é um fazer, ou pelo ICMS, quando é um dar. Então, assim, renda passiva, tributo sobre renda, renda ativa, tributo sobre consumo. O problema é que ela foi desenhada, a Constituição foi desenhada numa época que você tinha menos, uma coisa que é talvez uma operação que está meio borderline em relação ao fazer e não fazer, que é a parte da economia de compartilhamento. Então, a gente passou a alugar mais coisas, ceder mais coisas. E o software, especificamente, é uma coisa bem marcante nesse sentido. Hoje, se for pensar, as Big Techs fazem muito pouco, além de te deixar acessar algo. Então, as maiores empresas do mundo, elas te deixam fazer algo só. E por conta disso, acho que isso é um fenômeno mundial, começou a se trazer essa seção para dentro do ambiente um tributo de consumo, não é mais um tributo sobre fazer algo, é um tributo sobre ganhar dinheiro. Nesse sentido, é mais parecido com o PiscoFins até. O IVA tem mais cara de PiscoFins que assim, pô, você cobrou por isso? Então tem imposto. A pergunta é um pouco diferente do saiu, deu saída, vendeu, então. Anyway, por conta disso, você tem toda a razão, Gilmar, a locação acabou sim sendo onerada, então quebra um pouco as estruturas e lógica econômica de algumas modelagens, tá? Em relação à locação. De início, ela estava sem nenhuma redutora, ela estava com 28% de alíquota, o que era uma boçalidade, vai quebrar um monte de modelo, e essas quebras de modelo geram N impactos, assim, no mercado de capitais, cria um monte de... é um castelo de cartas, tá? Por conta disso, a norma, na última redação, na lei complementar, tem uma redutora de 70%. Então, como é que funciona? A alíquota, vamos supor que seja de 28%, ela terá uma redutora de 70% na aplicação em substituição ao ICMS, que não incide hoje, ao ISS, que não incide hoje, ao PiscoFins, que sim incidem. Mas esses sim incidem são a 365 em alguns contratos ou a 925 em outros. Então, pelo que a gente conseguiu modelar até hoje, no caso das locações, de quem já está no lucro real, como você sai de 9,25, de novo, por dentro, blá, 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 que dá 10,19, e vai para 28, menos 70%, está par e passo. Tá? Então, não é neutro. Ficou neutro até com algum potencial ganho. Tá? Isso é lobby do pessoal de shopping center. Tá? Eles fizeram e conseguiram, se deram muito bem.
Já para quem estruturou no presumido, aí não tem jeito, porque o presumido é um dos grandes perdedores da reforma. Foi uma cacetada no presumido mesmo, aí o sistema quebrou. Por conta disso, inclusive, meio nos 45 do segundo tempo da reforma, saiu um benefício que é o seguinte: isso é uma norma de atenção para todos, tá? É assim, locações de bens imóveis, e aí tem só que ver o termo locação, porque o termo locação ficou amplo, tá? Locações, cessões de direitos, exploração, direitos de exploração, passagem e tudo mais. Com contratos de longo prazo, ou seja, contratos que viram esse ano e entram em 26, tá? Eles têm direito de, até o final da sua vida, então se for um contrato de 10 anos firmado em 23, ele pode ir até 33 com 3,65% de IVA. Tá? Então joga tudo fora que você conhece e você vai fazer um IVA a 365 sem crédito e pagar. É como se fosse um presumidão. Tá? Então, um PIS/COFINS não presumido. Tá? Os requisitos são ser um contrato de locação e congêneres, tá? Cessão de direito cessão de posse, por assim dizer, e que ele seja longo, ok? E terceiro, que você prove que ele seja longo. E é engraçadíssimo isso, porque como a norma já falou, se o cara tiver um contrato de longo prazo, a gente dá um benefício, o cara segue a 365. Só que em sabendo que o brasileiro é muito animado, em termos de criatividade, ele falou o seguinte: beleza, mas que tenha registrado em cartório ou firma reconhecida, porque eu preciso de um carimbo provando que tinha, senão estava todo mundo fazendo contrato agora antedatado, obviamente. Então, eles fizeram esses duas. O que a gente tem recomendado para os clientes primeiro, entender se os contratos de locação de longo prazo são, sim ou não de longo prazo, se eles estão no requisito da norma, que no geral estão, se eles já existem, se eles estão devidamente formalizados. O que no ambiente como o de vocês, que é super profissional, certamente está. Tá? Não tem porque um contrato aqui não está registrado ou com firma reconhecida. E aí, em sendo feito isso, dificilmente tem uma modelagem a fazer, tá, Zilmar? No geral, se mostrou que esse 365 ganha de qualquer cenário, muito bom, tá? Então, mas para isso, precisa ser feito um pleito para isso até o fim desse ano. Então, os jurídicos têm que se movimentar para que, se você sim tiver na situação, blá, 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 para que você faça uma adesão a esse regime especial até o fim de mês. Desculpa, me estendi na resposta aqui. Não, tá ótimo. Eu só tenho mais uma pergunta, aí temos uma pergunta aqui do chat, mas a minha pergunta é mais ver se eu entendi corretamente, enfim, não é um tema muito fácil aqui para a gente, mas me ajuda a entender. A energia elétrica, então a gente vai ter na ponta final, no consumidor, uma cobrança, acho que é na parcela IBS, talvez, que é onde vai ter uma autonomia do Estado. São Paulo vai cobrar uma alíquota X, Rio de Janeiro Y. Como é hoje, mais ou menos, com o ICMS? Então, isso permanece nesse novo modelo, se eu entendi corretamente? Vamos lá. Isso vamos usando um sistema, vamos por um modelo simplificado. A geradora vende para a distribuidora, tá? Geradora para a distribuidora, como não é consumo, não tem ICMS. A geradora acumulou crédito, que bom, ela se ressarce. Perfeito. A distribuidora vai pegar essa energia totalmente sem crédito de tributo, usar os créditos que ela tem na atividade dela, tá? E ela vai até o cliente e vai cobrar na conta de luz. Quando ela boletar contra o Luca, então, Luca, você gastou R$ 1.000 de energia, minha conta não é tão alta, tá? Mas vamos lá, pelo exemplo. Luca, você gastou R$ 1.000 de energia esse mês. Essa conta, de novo, a energia, olha que interessante. A energia também, o preço da energia também vai ser líquido de impostos. Então, vamos lá. A unidade da distribuidora, nem sei, acho que eu nunca li minha conta. De energia? Quilowatt-hora. É quilowatt, tá. Eu ia falar megawatt, mas falei, não, acho que tá. Até me ignora. O quilowatt. Então, sei lá, o quilowatt-hora. Hoje, quanto é que está um quilowatt? Vamos lá. Quilowatt-hora com imposto cheio, São Paulo, R$1.000. é R$1.000. É, R$1.000, né? Então, quilowatt... R$ 1.000, 1 quilowatt. Não, você está falando mega. Desculpa, R$1.000 um megawatt-hora. R$1 um quilowatt. Tá. Olha que engraçado. Hoje é R$1 o quilowatt, hora que a distribuidora cobra do Luca. Então, se ele gastou 100 quilowatts, ele vai gastar R$100 naquela conta no mês. A partir da reforma, o valor do quilowatt-hora não é mais é 80 centavos. E quando ele for boletar contra o Luca, ele vai falar: Luca,
Você, então, consumiu 100 kW esse mês, que 100 vezes 80 centavos dá R$80. E, além disso, dado que você está no Brasil, que tem uma alíquota da metade da laranja, e você está no estado de São Paulo, mais no município de São Paulo, eu vou analisar a alíquota A, B, C, somar as 3 alíquotas, que vai dar 20%, por exemplo, tá? E sobre esses R$80, eu vou colocar 20%. Então, eu vou ter, distribuidora, olha que legal, vou faturar contra você 80, porque 80 é meu faturamento, e é verdade, eu não ganhei, mas eu vou te cobrar 96. Tua conta vai para 96. A outra conclusão interessante aqui, 16 não é 20% de 96. E aqui as portas do céu se abrem. Assim, a gente deixou de ser esse país maluco que olha e faz grossar invertido. Uma puta loucura isso. Então, você vai ter R$80 de conta, 16 de imposto. Eu, Luca, vou pagar quanto? Os 16 para a distribuidora. Os 96 para a distribuidora, Silmar. A distribuidora não vai receber esses 96. Ela vai receber, isso vai para o banco, e o banco é que vai fazer o split payment. O split payment acontece aí, tá? Ele vai olhar e vai falar, legal, parcela distribuidora 80, parcela comitê gestor 16. E dali para frente, o comitê gestor se vira com esse dinheiro. E aí você vai fazer uma pergunta. Tá, entendi. Então, entendi a mecânica, entendi que o dinheiro não chega na distribuidora, entendi que o destaque é por fora, entendi que ele depende de onde o Luca está. Mas, pô, então eu, distribuidora, quando for fazer os destaques, cobrança de cada cliente, emitir a nota contra cada cliente, eu vou ter que conhecer a alíquota de cada estado e município, de cada um desses caras que estão na minha plataforma, e a resposta é sim. Tá? O que, Zilmar, parece muito complicado, mas perto do que a gente vive hoje em termos de complexidade tributária, é um passeio no parque. Porque, assim, anualmente, como é que vai funcionar? Anualmente, é um tributo anual, tá? Cada estado e município vão ter que falar, o meu IVA esse ano, o meu IVA para 26 é tanto. Então, o município de São Paulo vai falar, o meu IVA para 26 é 3%. O estado de São Paulo vai falar, o meu IVA para 26 é, sei lá, 12 mais 3, 15, e a União fala 9, soma 24. Tá? Quando a distribuidora for fazer essa cobrança do Luca, ela vai vender contra o CPF do Luca. E quem é o Luca? O Luca é um cara que mora em São Paulo. Como é que ela sabe disso? Por conta do meu registro na declaração de imposto de renda. Porque, lembrando, olha que legal, como até ontem, ou até hoje, né, o ICMS e o ISS são definidos pelo local onde está a planta industrial, onde o serviço é prestado, a pergunta mais importante é onde você está. Razão pela qual, inclusive, tem um monte de divergência do tipo, porra, é mentira que tua fábrica está aí, você não importou por tal lugar, essas batalhas de guerra fiscal que a gente ouve. Isso acabou. A partir de agora, a pergunta relevante é onde você está, consumidor. Dito isso, há uma relevância gigante nos cadastros da declaração de imposto de renda em relação a cada um de nós. Então, quando ele for boletar contra o Zilmar, ele vai olhar o CPF do Zilmar. O Zilmar é um cara que mora em Ribeirão Preto, então, portanto, o Zilmar vai ter ali conta Ribeirão Pretana, paulista, brasileira. É óbvio que na hora H isso vai ser feito por um RP assim, tá? E você basicamente vai ter a dificuldade, você vai ter o D, que são o plano de alíquotas nacional aqui, que está bem cristalizado, e vai ter o para, que é a complexidade, que é você acompanhar cada um dos seus clientes na sua plataforma, tá? Essa parte vai ser difícil. Isso aqui provavelmente os bancos vão de alguma forma interessar dentro do split. Entendi. Não, excelente, Felipe e Luca. Nós aqui estouramos muito tempo pela riqueza da apresentação. Tem N elogios aqui no chat. E eu vou fazer uma última pergunta que é da Janete Barcelos. Se a empresa tem várias atividades, terá que ratear os créditos vinculados à receita de energia e pedir o ressarcimento? Janete, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Na verdade, não precisa, tá, Janete? Porque como tudo dá crédito, tudo que eu tiver comprado dá crédito. Ah, mas e se a minha atividade posterior não tiver imposto a pagar, eu tenho que fazer uma proporcionalidade. E se eu tiver exportação, diferimento, tributada a alíquota A, tributada a alíquota B? Lembrando, a alíquota ficou flat agora.
Então, você só tem um tipo de alíquota de saída. E nas outras, você pode até não ter, porque você tem uma isenção, você pode até não ter, porque você tem uma exportação, mas pouco importa. O fato é que o que você vai fazer? Você vai passar uma régua aqui, vai passar uma vassourinha, fazer uma pilha de crédito que você tem e aproveitar, queimando com os débitos que você tiver, não importa a alíquota de débito, tá? E você vai usar. E o que sobrar, você ressarce, o que faltar, você paga complementar. Então, a gente está muito viciado nessa lógica do não. Se a minha alíquota de saída é 10 ou 20, eu tomo proporcional, eu faço um replicante. Não. Você toma de tudo que vem. Toda molécula, lembre-se dessa expressão, é meio a molécula de IVA. Toda molécula de IVA, de toda a cadeia, você vai capturar e você sempre vai usar. Tá? O único jeito de você não usar, olha que engraçado, é se você optar por esse raio desse sistema do presumido que a gente brincou, na locação, que ficou com 365 sem crédito, tá? Aí sim, esse cara que optou pelo 365 sem crédito, naturalmente, tá? Não vai poder tomar crédito da cadeia, vai ter que estourar. Ah, mas eu tenho duas atividades. Uma 365. Aí você vai ter uma proporcionalização. De novo, infelizmente, cada esticada que você dá no projeto, você cria complexidades adicionais. Essa foi uma delas, tá? Mas, em princípio, Janete, toma crédito de tudo e considere no seu modelo, quando for fazer, e a coisa liga para a gente, vai ter o maior prazer em fazer para vocês, vendendo o nosso peixe, momento marketing, aproveita tudo. Excelente. Eu vou, então, mais uma última pergunta aqui do Rogério Macedo, nosso colega. Por gentileza, eu ainda não li o teor da Lei Complementar 214/2025. Aí ele pergunta: temos alguma tratativa específica sobre obrigações acessórias durante o período de transição da reforma? É Rogério, né? É o Rogério, Rogério. ainda. Obrigado pela pergunta. Ainda não, Rogério. Obrigação acessória estamos voando totalmente às cegas, tá? O que a gente pode dizer para você? Na verdade, já há curiosidade. Já tem no layout da nota fiscal eletrônica algumas indicações nos últimos modelos agora de o que eles esperam que venha. Tá? Então, o último layout da nota fiscal eletrônica eu não sei de cabeça, mas já tem um pouco de alteração. Mas o fato é o seguinte: a gente ainda não tem o nome da declaração. Deve chamar DIVA, sei lá, DIVA, whatever. Isso é muito bom, né? Não, ainda não temos a DIVA, ainda não temos o que seja, tá? Então, hoje, o que a gente tem recomendado para os clientes? Primeiro respirem e tenham calma, porque estamos todos no mesmo barco, né? Então, assim, não adianta. Segundo, se entendam do ponto de vista estratégico. Agora é o momento para estratégia, para olhar quem você é, fazer como o Fê falou, fazer Helgov falou, pensar macro, pensar grande e se entender se eu estou bem, se eu estou mal, e se eu vou sofrer pressões de cada lado, e se os meus contratos e posições me permitem. A parte sistêmica, nos parece que assim, ao longo do segundo semestre ela vai ser super detalhada. Os bancos estão empenhados nisso, eles estão participando do fundo de split, e nos parece que aqui, de novo, haverá uma simplificação, tá? Então, acho que o futuro tende a ser melhor que o presente, e isso não adianta se antecipar. Isso aí a gente vai com o flow mesmo e as coisas acontecerão. Entendi. Bom, desculpe ter passado aí o tempo, o limite, mas é porque o conteúdo foi muito bom e foi excelente tudo. A apresentação, só agradecer ao escritório Cassione, Felipe, Luca, todos que estão aí, aos que participaram online e presencialmente, agradecer novamente a Cogem, a Abine, e a gente aqui só tem a agradecer a oportunidade de tratar um tema aí que está na crista da onda e que certamente nossos associados terão aí muito trabalho pela frente. Muito obrigado, Leonardo, Cassione, o escritório. Quiser encerrar por aí também. Parabéns. Obrigado também, Gilmar. Agradecer novamente aqui a brilhante apresentação do Dr. Luca, participação aqui do Dr. Felipe, doutora Vivian, conosco. E, novamente, para os que chegaram depois, nós colocaremos o link no chat da Cogem, a apresentação será enviada a todos vocês. Bom, seu contato está na apresentação, Lucas? Não está, se colocar ou se você quiser nos copiar, depois a gente coloca junto com a apresentação os contatos do Dr. Luca. Para os que não tiveram oportunidade de perguntar agora, perguntar depois. E nosso próximo seminário mensal ocorrerá no dia 30 de abril,
nós teremos a Matrix Energia, junto com a Union Hack, e posteriormente nós mandaremos as informações. Obrigado.